Apresenta Check-up no rádio. Check-up no rádio com a nutricionista Isabelle Cláudio. Isabelle, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. É um prazer estar aqui mais uma segunda da semana que inicia a festa, né? Parece que já todo fica mundo com engorda. um ar diferente, né, Marcos? E me parece na festa Santana todo mundo gosta de engordar um pouquinho, né? É, porque todo mundo esquece de tudo, né? Só vai aproveitar, rever amigo, enfim. O nosso tema de hoje é síndrome fúngica. O que é síndrome fúngica? Bem, Marcos, eu já andei pincelando alguns outros programas. Já fiz também há algum tempo, falando sobre síndrome fúngica. E por que eu trouxe realmente um programa só para falar sobre síndrome fúngica? Porque é algo que acontece muito, tem uma frequência muito grande e as pessoas não percebem ou as pessoas não sabem o que está acontecendo. A síndrome fúngica é um conjunto de sintomas que aparecem por um crescimento exagerado de fungos, tá? E esse crescimento exagerado de fungos, ele se dá a nível intestinal. Então, para que vocês entendam, a gente tem fungos, né, habitando o nosso intestino, como nós temos também bactérias, parasitas, enfim. Só que o fungo é aquele que diz assim, eu tô aqui quietinho, não mexa comigo, eu não mexo com você. E a partir do momento que você passa a ter maus hábitos, esses fungos, eles começam a exacerbar, né, o seu crescimento. E aí eles começam a se espalhar. E aí você vai ter fungo em unha, rachaduras nos calcanhares, sabe aquela rachadura profunda que você não consegue tratar de forma alguma? Fungo no couro cabeludo. E por que, Isabelle? Se ele está lá no intestino, ele não vai dar sintoma intestinal. Ele vai ter sintomas intestinais, sim. Ele vai causar esses sintomas intestinais. Porém, o fungo, ele destrói também algumas substâncias que elas participam desses nossos anexos cutâneos. E aí ele vai se instalar na pele através de bolinhas ou daqueles, quando a gente fala do fungo, né? É pano branco, né, Marcos? Então, assim, fungo em unha, fungo em couro cabeludo, cabelo cai. Então, assim, e rachaduras nos pés. E a nível intestinal, a gente vai ter também, né, distensão abdominal, muito considerável, dor, aquela pessoa que acorda também, gente, muito cansada, né, aquele cansaço matinal, enjoo, pessoa que tem uma compulsão absurda por doce, né, tem aquela vontade exagerada, uma coisa é dizer assim, eu gosto de comer doce, né, e outra coisa é uma pessoa chegar para mim e dizer assim, Isabelle, eu preciso comer doce, então esse preciso é uma necessidade patológica. Né? O preciso comer doce, sem doce eu passo mal, eu tenho hipoglicemia. Então o fungo, gente, ele é muito esperto. O fungo, ele, para que você alimente ele precisa desses alimentos, ele precisa do doce, né? Então, para que você alimente o fungo, ele vai fazer o quê? Liberar substâncias que vão baixar a glicose do seu sangue. Mas isso não é legal, tá, gente? Então ele vai fazer isso para que você vá comer o doce e dê exatamente o que ele precisa, tá? Então, assim, Isabelle, vamos começar a entender, gente. Mulheres que têm também candidíase de repetição, né? Chegam para mim, Isabelle, eu tenho candidíase de repetição, eu não aguento mais. E aí você vai fazendo tratamentos médicos com antifúngicos, né? Você parou, né? Diminuiu o sintoma por um período e depois retoma, né? Então, essas crises de repetição são típicas de fungo. Por quê? Porque você está tratando aquela causa, você não está reestabelecendo, né, a saúde do seu intestino. Então, o que é que a gente precisa fazer? A gente não está querendo matar fungo, a gente precisa fazer controle de fungo. Então, a gente precisa fazer controle intestinal de bactérias ruins, porque quando a gente tem mais bactéria ruim, aí o fungo diz assim, é aqui que minha galera tá, então eu vou me aproveitar também. Então, a gente precisa fazer um controle intestinal para que a gente também faça esse controle de fungos. Tá? Então, Isabelle, então o que a gente precisa fazer? O que eu quero que vocês entendam é que a gente não tem como a gente estar tratando sintoma, tá? Quando você trata apenas o sintoma, chega uma pessoa que está com, por exemplo, fungo na unha, né? E aí você vai para o médico trata, mas você não faz o básico, que é mudar a alimentação, mudar seu estilo de vida e fazer controle intestinal desse fungo, para que você realmente tenha uma melhora, como a gente diz, de dentro para fora. Tá? Reestabeleça substâncias cutâneas que o fungo destrói. Evite as substâncias que você oferece para o fungo para que ele se reproduza, né? Que ele cresça desordenadamente. Outra coisa, gente, além desses sintomas gastrointestinais, abdômen distendido, muitos gases,
questão de candidíase de repetição. Então, eu tenho uma paciente, Marcos, que ela dizia assim, Isabelle, eu passei a desconfiar do meu marido. De tanto que eu tinha candidíase de repetição e hoje eu entendo que era puramente minha alimentação, meu hábito de vida que fazia com que eu tivesse esse excesso de fungo. A partir do momento que você faz controle alimentar, com mudança de estilo de vida, a gente consegue sim, gente. Tem alimentos que são antifúngicos e a gente consegue fazer esse controle. Agora é todo um contexto. Impressionante o quanto a alimentação também influencia no sentimento das pessoas, né? Tudo, Marcos, em tudo. Né? E o que eu queria dizer a vocês, fazer controle de fungo, gente, é bem restrito, é uma alimentação bem restrita, mas a gente precisa fazer. Tem paciente que faz, Isabelle, eu não vou me submeter a isso, fazer uma alimentação tão restritiva, trazer alimentos mais, que são antifúngicos, né? A gente precisa trazer essas estratégias, e aí eu falo, bem, é aquela coisa, né? Se você quer viver tendo sintomas oriundos de fungos, tudo bem. A gente vê muito isso em criança, Marcos, também, né? Criança que consome muito doce. A gente vê muito, né? Criança pequenininha com candidíase de repetição, criança pequenininha com dores abdominais, com distensão abdominal. Claro que pode ser outro problema, mas a gente já começa a perceber que é fungo pelo consumo de doce, pelo alto consumo de antibióticos, de corticoides, que isso vai começando a mudar aí essa microbiota intestinal. E cabelo, coceirinha na pele, né? A gente vê muito essas micoses. Então, gente, a gente precisa fazer esse controle. E o que eu queria dizer em relação também ao fungo é que a gente vê muitos alimentos. Isabelle, a gente precisa tirar o quê? Só açúcar, né? Uma coisa que a gente pode perceber é maçã. Eu não sei vocês, Marcos, vocês estão aqui, mas a maçã é uma coisa que eu faço assim. Você come maçã? Sim. Quando você come maçã, você sente um oco na barriga, como se o mundo fosse acabar, né? E dizer assim, eu agora como o mundo inteiro que vier pela frente. Então, esse também é um sintoma de quem tem um maior crescimento fúngico intestinal. Por quê? A maçã tem uma substância que chama arabinose, que o fungo ama. Mas ele ama para quê? Para mudar essa substância em outra, tá? Que ele, como é que eu posso explicar para vocês? Ele transforma essa substância em ácido tartárico, que chega lá no sangue e ela entra numa via de produção de energia, atrapalhando a via de outra substância que o nosso corpo tem, tá? E faz o quê? Despenca a glicemia, você passa mal, com muita fome, abre o buraco realmente da fome, assim. Então, esse é um sintoma também de quem tem essa síndrome fúngica, tá, gente? Esse super crescimento de fungo. E, para falar para vocês, outra coisa é quem come alimentos que tenham fungo, pelo amor de Deus. Sabe aquele bolinho que tá lá em cima? Aí você começa a perceber que ele tá com um bolorzinho, tá branquinho ou verde, começou aquele fungozinho ali, você corta a parte, joga fora a parte com fungo e come a outra parte. Ou aquele pão de forma que tá lá e você vê que ele começou a gerar o fungozinho, tá verde, você tira as porções daquelas fatias que você viu o fungo e come as outras. Então, vocês precisam entender que aquela parte é que já está exagerado o crescimento de fungo. Mas o fungo está proliferado em toda a região daquele alimento. Joga fora. Suas toxinas estão em toda a região daquele alimento. Esses dias eu postei sobre as castanhas, né? Dia desses eu fui comprar castanha, principalmente essas castanhas que ficam muito tempo expostas, né? Em saquinhos que você sabe que não tem uma venda tão, não tem uma venda tão rápida e ficam lá no supermercado muito tempo. E aí você vê, quando eu puxei a castanha, já vi pontos brancos, pontos pretos, ou seja, proliferação fúngica naquelas castanhas. Então, gente, pelo amor de Deus, não coma, perdeu dinheiro, mas não coma para você não piorar da sua saúde. Porque fungo, ele traz muitos sintomas ruins, tá? E eles se tornam crônicos quando você não trata. Tá? Então a gente fala muito de castanhas, aquele tomate que está lá na geladeira, dentro do mesmo saco que os outros tomates, e você deixa ficar com fungo, apodrecer, como a gente diz, né? Casca de limão, casca de laranja, as cascas desses cítricos, eles têm um óleo que o fungo ama. Então quando você parte o limão e deixa aquela bandinha lá na geladeira aberto, você vê que ela começa a ficar branca, a borda. Aquilo ali também já é fungo proliferando. Então tenham cuidado
dobrado, digamos assim, com esses alimentos. Você vai pegar queijo, o queijo ficou lá com aquela porçãozinha branca de fungo. Não coma as outras fatias de baixo, gente, porque fungo ele enraiza e libera as toxinas. Outra dica que eu gosto sempre de dar é em relação também ao amendoim. Hoje a gente sabe que existem muitas toxinas oriundas de fungos em amendoins, né? Exatamente por causa do seu armazenamento. E aí, a gente está num boom aí de pasta de amendoim, um boom, né? Todo mundo quer comer pasta de amendoim. Existe um selo pro amendoim, né? Que é um selo de qualidade, onde eles dizem que não existe produção de micotoxina naquele produto. Só que já tem um estudo que foi avaliado algumas marcas, inclusive com selos, e observaram em todas as marcas crescimento fúngico e toxina fúngica naquele produto. Então, assim, tenham cuidado com o que você consome. Tenham cuidado, a gente vive uma epidemia assim, de síndrome fúngica onde as pessoas não sabem, né? E pioram sintomas e tomam um antifúngico. E um alerta fungo, ele ele se adequa ao meio. Então, se você dá antifúngico, ele vai produzir substâncias para que ele fique mais forte, tá? E cada vez ele vai ficando mais forte e mais resistente às medicações. Então, a gente precisa realmente trazer estratégias na alimentação para fazer controle. Diminuir o consumo de doce ou eliminar, a princípio, esse açúcar, porque é o que o fungo mais ama. Farináceos também, certo? Açúcar, farináceos, e trazer para a alimentação alguns alimentos que são antifúngicos, que a gente encontra na natureza, gente. A gente encontra orégano, é um super antifúngico. A gente encontra cravo, gengibre. O gengibre, além de ser antifúngico, é antimicrobiano também, tá? Então, ele atua também nas bactérias ruins do intestino. E aí, a gente também tem o óleo de coco. Então, esses alimentos, a gente trabalha um rodízio bem legal para fazer as estratégias contra fungos, tá? Tem uma pergunta aqui do nosso vídeo, não deu para passar aqui para o computador aqui principal. Deixa eu ver se eu coloco aqui no ar. Não sei se tem a ver com a questão nutricional, né? Mas eu vou colocar aqui para o nosso ouvinte. Bom dia, meu amigo Marcos Dantas. Pergunta aí à doutora qual é um remédio bom para acabar com calo seco debaixo do pé. Calo seco debaixo do pé, né? Do ponto de vista da nutrição, tem alguma em relação orientação? à nutrição, não, né? Não tem. E assim, eu não passo medicação, gente. Mas o que a gente pode fazer? Eu falei aqui em relação a rachaduras, né? Aquelas rachaduras que são profundas, que tem pessoas que sofrem muito com essas rachaduras, que aquelas pessoas que dizem assim, não tem remédio no mundo que passe, né? Geralmente é uma exacerbação, né? Um reflexo dessa exacerbação de crescimento fúngico a nível intestinal, que ele prolifera mesmo para esses anexos cutâneos, tá? Então, comer o fungo, no caso, jamais? Jamais, Marcos. E se as pessoas perguntarem, Isabelle, mas não tem aqueles queijos que são produzidos com fungos, tá? Isso aí é diferente, tá, gente? É uma produção controlada de um tipo de fungo diferente, tá? Que ele não vai trazer malefícios. Porém, pessoas que já têm esses sintomas exacerbados, eu peço para que evite, para também não haver um maior desequilíbrio e piorar, né, essa situação, tá? Nesses casos. O ouvinte quer saber se banana dá fungo também. Olha, gente, muitos alimentos, eles dão fungos, certo? Muitos alimentos. A banana bem menos, tá, Marcos? A banana, se ela quando ela começa a produzir, ela produz na basezinha da casca, tá? Se você vir, na basezinha da casca ela começa. Mas os alimentos que a gente observa mais tomate, morango, né? Os cítricos, eles dão muito na casca, como eu falei, por causa do óleo. Castanhas, as oleaginosas no geral, né? Amêndoas, castanha, amendoim, todas elas, que a amendoim já entra como um legume. Como leguminosa, perdão. Mas as castanhas, no geral, elas dão muito fungo, tá? Os cítricos, no geral, eles dão muito fungo. E tenham cuidado, queijos, né? Eles têm uma produção aí aumentada. Bolos, tudo que tem farinha também dá. Pão, bolo, os farináceos também tem um crescimento fúngico exacerbado. Eu acho que o ouvinte quis se referir àquela parte preta que a banana vai ficando marrom. Da casca. Ou da casca ou dentro da banana ela vai ficando preta ou marrom, aquilo ali não é fungo. Não, ali já é um processo de como é que a gente diz? Porque ela tá... a banana, ela tem um processo de amadurecimento,
certo? Ela entra num processo de amadurecimento, onde ela tem uma quantidade muito grande de fibra quando ela está verde. É o que chama carboreto, era? Não, aí eles aceleram. O carboreto é para acelerar esse processo de amadurecimento, Marcos. Então, assim, a banana verde, ela tem uma grande quantidade de fibras. Por isso que a gente sempre orienta, assim, você poder cozinhar, né, para quebrar um pouquinho essas fibras. E essa base da banana verde, ela é bem interessante para preparações, para quem é diabético, né, porque ela tem muita fibra. E aí ela começa nesse processo de amadurecimento, transformando essa fibra em açúcar, entre aspas. Eu estou falando aqui para que vocês entendam. Por isso que a banana, ela começa a ficar muito doce, porque ela vai transformando esse tipo de carboidrato dela e trazendo doce. E aí esse é o processo onde a gente diz que estraga. Ela passou do ponto, porque ali ela está extremamente doce. Mas pode comer? E ela passou do ponto. Marcos, assim, tem pessoas que gostam da banana com a casquinha preta, tá? Agora ela é absurdamente doce. Ela usa como base para bolo, tá? Por quê? Porque ela é doce. A casquinha preta, ela fica como base de açúcar, né? Ela dá o doce para aquela receita, tá certo? Ok, então. Isabelle, obrigado por sua participação. Onde é que as pessoas lhe encontram aqui em Caicó? Ô, Marcos, obrigada. Lá na Galeria Malvina, que fica em frente à Prefeitura Municipal, tá? Na sala 204. O telefone para contato é 9604-0655. E no Instagram? Nutricionista.isabelle. Essas 2 semanas vou dar uma alterada na agenda, em virtude da festa de Santana, até, tá? Então, eu vou dar uma alterada na agenda, mas quem quiser pode falar no telefone lá que a menina orienta, tá bom? 7h07, confirmando 7h07. Nós conversamos com Isabelle.